Rumamos ao ano de 2002, mesmo ao seu início, em janeiro, à altura em que José Mourinho é escolhido para substituir Otávio Machado no comando técnico do Futebol Clube do Porto. Com ele traz Derlei, que o ajuda a assegurar o terceiro lugar nessa edição do campeonato, deixando a promessa de ser campeão na próxima época, que viria a cumprir, como todos sabemos. Mas hoje vamos debruçar-nos mesmo sobre o início da épica saga de Mou no comando do Futebol Clube do Porto, no dia da sua estreia no banco dos azuis e brancos, na vitória caseira por 2-1 frente aos insulares do Marítimo. Vamos então ficar a saber onde estão agora todos os jogadores que fizeram parte do primeiro 11 de José Mourinho no Futebol Clube do Porto. Vítor Bahia. Na baliza alinhou um dos símbolos maiores do Futebol Clube do Porto. Bahia é considerado um dos maiores guarda-redes da história do futebol mundial. Venceu 33 competições com as camisolas do Porto e do Barça numa carreira ímpar em que só faltou um grande sucesso com a camisola das esquinas. Em setembro de 2020 foi nomeado administrador da SAD do Futebol Clube do Porto, dando continuidade à sua carreira como gestor desportivo no clube do seu coração. Secretário. Começou no Clube da Terra, a sanjoanense, esteve uma época na formação do Sporting, completou os escalões mais jovens no Porto, andou por empréstimo em clubes da Primeira Liga como o Gil Vicente, Penafiel, Famalicão e Sporting de Braga, regressando às Antas para ser bicampeão e deu um salto gigante para um Real Madrid. Foi campeão, mas saiu logo na temporada seguinte, voltando aos Dragões em janeiro de 98 para uma segunda era, que acabou com um total de 6 campeonatos, 5 taças, 3 supertaças e uma taça UEFA, não chegando a jogar no triunfo na Champions 2004. Em 2005 jogou ainda no Maia. Carlos Secretário, hoje com 50 anos, teve uma carreira como poucos e foi um dos jogadores portugueses em maior destaque na década de 90, até pela transferência surpresa para o Santiago Bernabéu, naquele que foi um primeiro esboço para um Real Galáctico que seria construído mais tarde, em definitivo com Florentino Pérez. Após acabar o percurso como atleta, arriscou uma carreira como técnico, mas sempre em clubes mais modestos. Numa primeira fase passou pelo Maia, pelo Lousada e pelo Aroca entre 2007 e 2009. Depois, e a partir de 2012, orientou o Salgueiros, o Lusitano Samour, na França, o Cesarense e desde 2018 o Créteil Lusitanos, clube pelo qual conseguiu logo na primeira temporada uma subida de escalão. Agora despede-se do futebol por motivos de saúde, não tendo data de regresso prevista. Fredrik Soderstrom. Iniciou sua carreira em 92 no modesto Brage, onde disputou 77 jogos e faturou por 19 vezes. 5 anos depois abandona o seu país natal para se aventurar no futebol português ao serviço do Vitória de Guimarães. Esteve 4 anos na cidade de berço, onde se tornou acarinhado pela massa adepta vitoriana. Em 2001 o Porto foi buscar o médio sueco, ele que se impôs e conseguiu um registro de 24 presenças na primeira época de Dragão ao peito. Contudo, esta viria a ser a sua melhor, porque a partir daí seguiram-se empréstimos consecutivos a equipas de menor reputação, até ao final do seu contrato com o clube da Invicta. Já em janeiro de 2005, com 32 anos e depois de disputar mais de 200 jogos em competições portuguesas, partiu para a Espanha, onde representou o Córdoba e o Lanzarote nos segundo e terceiro escalões, respectivamente. Acabaria por regressar ao seu país em 2008, após 11 anos, fora assinando com o Amarbi. Passados 3 anos, Soderstrom anunciou sua reforma a 20 de fevereiro de 2011, com quase 38 anos de idade. Quanto ao que se encontra a fazer profissionalmente, não consegui encontrar na internet alguma informação sobre ele, mas caso vocês saibam, campeões, partilhem aqui em baixo na caixa de comentários. O primeiro central a destacar é Ricardo Costa. Produto da formação do Boa Vista, Ricardo Costa cedo se juntou aos vizinhos do Porto, ainda na formação. Fez 75 jogos oficiais, mas sempre como alternativa e raras vezes como primeira solução. Tem o seu auge nos Dragões quando entra para substituir Costinha na final da Liga Europa, que acabaria por ser conquistada pelos portistas. Arrumou as botas o ano passado depois de capitanear os achadrezados em 32 jogos da Liga NOS. Esta temporada assumiu as funções de diretor desportivo, as quais também deixou em final de janeiro último. Para este fim, contribuíram as agressões físicas e verbais por parte dos adeptos dos Panteras Negras. O antigo central está assim à procura de um novo desafio no futebol, enquanto que Fari o substitui no cargo de diretoria desportiva do Boa Vista. O segundo central no 11 titular foi Jorge Andrade.
O internacional português começou a sua carreira numa temporada em que o Estrela da Amadora conquistou a sua melhor posição de sempre, o sétimo lugar no campeonato nacional. A partir daí, os grandes clubes portugueses nunca o perderam de vista, o que o levou em direção ao norte, ele que na sua temporada de estreia foi o mais utilizado pelo clube. Em 2002, depois de ter participado no Mundial da Coreia, Jorge Andrade rumou mais a norte ainda, em direção ao clube galego, o Deportivo de La Coruña. Depois de experiências como treinador principal do Atlético entre 2014 e 2016 e como adjunto do Vitória de Setúbal em 2019, é agora na RTP que já se apresenta diariamente como comentador desportivo de diversos programas transmitidos, principalmente na RTP Notícias. Carlos Paredes. O raçudo trinco iniciou a sua carreira no Clube Olímpia do Paraguai em 95, vencendo 5 campeonatos nacionais e tornando-se o mais jovem capitão da história do clube, aos 20 anos. Em 2000 muda-se para o Porto, onde conquistou a Taça de Portugal. Em 2002 foi transferido logo para a Itália, mais propriamente para o Reggina, por 4,8 milhões de euros. O Porto reteve 25% dos direitos para receber as receitas de transferência futura da Reggina. Regressa em 2006 a Portugal para representar o Sporting, onde teve muito pouco tempo de jogo. Acaba depois por rescindir também no ano de 2008. Atualmente, Carlos Paredes, que também optou por seguir a carreira de treino desportivo, já teve várias experiências em clubes do seu país, entre eles o Rubinu, o Guairena e, por último, o Sporting de Luqueno, clube que foi despedido em novembro de 2020. À sua frente, uma parelha de 2 oitos e o primeiro é Miran Pavlin. O esloveno, que atualmente se encontra com 49 anos, nasceu em Krani, na antiga Jugoslávia, passou pelo Porto, mas não deixa saudades aos portistas. O médio lento, até com boa técnica de passe, mas sem ritmo e criatividade para muito mais do que a banalidade. Depois de Portugal fez a sua carreira no Chipre, no Olympiacos de Nicósia e o Apoel, antes de regressar ao seu país natal. Em 2009 assinou um contrato caricato, onde foi jogador e diretor desportivo do Koper, ele que teve papel determinante na conquista do título por parte do clube nessa temporada. Reformou-se no ano seguinte, deixando o futebol por completo até aos dias de hoje. Alenichev. Este sim, já deixa muitas saudades à massa adepta portista. O agora treinador Alenichev referiu numa entrevista em 2017 ao Diário de Notícias que José Mourinho foi o melhor treinador que já teve e que recorda o ano de 2004 com muito carinho e saudade. O russo foi peça fundamental no miolo portista que Mou montou para conseguir conquistar as proezas dessa temporada. Reformou-se em 2006 ao serviço do Spartak de Moscovo, começando a sua carreira de técnico ao serviço das camadas jovens da Rússia, no escalão de sub-18, isto em 2011. Fica no cargo até 2015, a altura em que recebe o convite do primeiro clube para assumir o leme, neste caso o Arsenal de Tula. Desde aí já passou pelo comando técnico do Spartak e do NEC, estando neste momento desempregado. Cleiton Ferreira da Cruz fez uma carreira de 8 anos em Portugal, à boleia de um pé esquerdo que o trouxe em 99-2000 para o Santa Clara e o catapultou para o Porto ao cabo de 13 jogos e 9 golos nos açorianos. Apesar de ter jogado noutros emblemas como o Sporting, Penafiel ou Vitória de Guimarães, foi nos Dragões que Cleiton ganhou todos os títulos internos e ainda uma taça UEFA sob a égide de José Mourinho. Mas isso são tudo recordações da década passada, pois os olhos do brasileiro estão agora virados para Cleiton Júnior, o filho que está a dar os primeiros passos por cá, à boleia do Amarante, sendo o pai o seu empresário. Nuno Capucho. Conhecido pela sua arte de drible e por marcar golos fantásticos, brilhou especialmente no Porto, o que lhe valeu a chamada regular à seleção portuguesa e a conquista de 3 campeonatos e a Taça UEFA em 2003. Durante a sua carreira jogou por vários clubes como o Gil, o Sporting, o Guimarães, o Porto, Rangers e o Celta de Vigo. Como treinador, também começou a sua carreira no seu clube de formação, onde se manteve até 2015 como adjunto. Desde aí tem dado continuidade à sua carreira técnica em diversos emblemas nacionais, mas onde o sucesso não lhe tem batido à porta. E para fechar o 11, o ponta de lança Hélder Postiga. Produto do Olival e internacional português por 71 ocasiões, nas quais marcou 27 vezes,
Hélder Postiga é agora diretor da Federação Portuguesa de Futebol e apontou a um caminho de continuidade, ambicionando juntar mais títulos ao Euro 2016 e à Liga das Nações. Ele que assumiu funções em junho de 2020, mas a pandemia travou-lhe alguns dos planos que pretende implementar e por isso tem estado mais parado pelo Porto, onde vive. Além disso, também é presença habitual em programas desportivos de análise na RTP. Foi este o 11 apresentado por Mourinho na primeira vez que esteve no comando técnico do Futebol Clube do Porto, um 11 titular com 4 estrangeiros, 7 portugueses, ou seja, mais de 2/3 da equipa é lusa e uma média de idades de 27,2 anos. Campeão, lembravas-te deste 11 titular de Mou no Futebol Clube do Porto? Quero saber as vossas opiniões sobre estes jogadores, sobre o futuro que eles reservaram, ou que eles escolheram neste caso. Quero saber tudo. Partilha as tuas ideias aqui em baixo na caixa de comentários, deixa o teu like, junta-te à família se ainda não o fizeste, com a tua subscrição aqui no canal do MTL. Podes também passar nas nossas redes sociais do Instagram e do TikTok, onde temos conteúdo sempre diferente. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.